vamos então para o quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. Você liga para o programa, para o telefone 981-260055, WhatsApp, ou 3307-4429. Você pode fazer a sua pergunta e nós aqui respondemos consultando a Bíblia. Tem várias perguntas aqui para serem respondidas. A primeira pergunta vamos fazer para o pastor Joaquim de Andrade. Nosso irmão Anderson Lemos acabou de enviar esta pergunta, pastor. Por que os cristãos aceitam pastores maçons? Será por falta de conhecimento sobre o que é a maçonaria? Não tenha dúvida, pastor Edson, que infelizmente nós temos nos púlpitos de muitas igrejas pastores vinculados à maçonaria. É possível um cristão ser maçom? Nunca. Um cristão não pode ser maçom? Nunca. Então, pastor, o senhor está dizendo que esses pastores que estão pregando nas igrejas não são cristãos? Sim. E, por favor, não fique admirado, porque o Senhor Jesus nos advertiu. Muitos naquele dia vão me dizer, Mateus capítulo 7, 15 a 23. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, não pregamos nós em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então esses pastores maçons estão pregando em nome de Jesus. Estão realizando milagres em nome de Jesus, estão até muitas vezes expulsando demônios em nome de Jesus, mas não são de Jesus. Ora veja, se o teu pastor, você que está nos ouvindo agora, se o teu pastor está vinculado à maçonaria, o que você vai fazer? Vai sair da igreja? Não recomendo. Você simplesmente tem que fazer o possível para esclarecer esse pastor, para mostrar a incompatibilidade da maçonaria com a fé cristã. Eu acredito que, claro, muitos pastores estão dentro da maçonaria, porque a maçonaria traz prestígio. Porque muitos desses pastores, a maçonaria, antes dele entrar, chama de neófito. Eu digo que se esse pastor um dia foi cristão de verdade, ele continua sendo neófito. Infelizmente, ele está em trevas, ele precisa da luz de Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então, tem denominações como a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, que já se posicionaram oficialmente contra a maçonaria, mas, infelizmente, dentro dessas denominações, ainda tem pastores vinculados à maçonaria. Alguém pode perguntar, outras denominações também tem? Tem, outras denominações também tem. Agora, é um caso que, infelizmente, nós não podemos resolver. Podemos esclarecer, como estamos fazendo aqui no seminário. Ora, pastor, por que a maçonaria é incompatível com a fé cristã? Bom, é incompatível porque a maçonaria é a maior sociedade secreta do mundo. Como uma sociedade secreta, ela trabalha então com o ocultismo, por exemplo, com a cabala, com a numerologia, com a astrologia. É incompatível porque, por exemplo, o Deus da maçonaria, o grande arquiteto do universo, como eles chamam, não é o Deus da Bíblia. Então ele vai passar graus até chegar no 18º grau para identificar quem é de fato o Deus da maçonaria. E ele vai descobrir que o Deus da maçonaria é Jabulon. É uma mistura de divindades, é uma mistura de Jeová dos hebreus, Baal dos cananeus e Osíris dos egípcios. Esse é o Deus cultuado dentro da maçonaria. Então Jesus Cristo, também da maçonaria, não é o Jesus da Bíblia. O Jesus Cristo da maçonaria, ele simplesmente é um fundador de religião. Então ele não é o único caminho pelo qual podemos nos achegar a Deus. Ele não é a verdade, ele não é a vida. Ele é apenas mais um fundador de religião. Então, além disso, a Bíblia não é a única regra de fé e prática dentro da maçonaria. A maçonaria tem o volume do conhecimento sagrado. E dependendo do país onde você se encontra, então lá tem um volume. Pode ser o Alcorão, pode ser o livro de Mórmon, pode ser o Tripitaka, pode ser o Bhagavad Gita. E para os cristãos do mundo inteiro, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Então, eu poderia dar muitos outros
exemplos aqui, porque é incompatível. A verdade é essa. A maçonaria não tem nada a ver com o cristianismo. A maçonaria está vinculada aos mistérios do Egito, às religiões pagãs. Não tem nada a ver com a fé cristã. Ainda que eles queiram ter uma maçonaria cristã, isso é impossível. Jesus disse que não tem comunhão entre luz e trevas. Não tem. Ninguém pode servir a Cristo e servir ao diabo. Agora, pastor, diante de tudo que o irmão aí expôs, o que leva um pastor que tem a missão de pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, um homem que tem conhecimento da Bíblia, o que leva um pastor, então, a entrar na maçonaria? Olha, muitos querem prestígio, muitos querem fama, muitos querem, infelizmente, estar aí em destaque. Então, com isso, alguns pastores acabam entrando para a maçonaria, porque são levados até por outros pastores. Aliás, a maçonaria começou com 2 pastores. A chamada maçonaria moderna começou com um huguenote e um anglicano. Então, em 1717, ela começou com esses 2 pastores. E, infelizmente, porque a maçonaria já beneficiou muito o evangelho, beneficiou muito o cristianismo, por exemplo, no Brasil, expulsando os jesuítas que perseguiam os evangélicos aqui. Então, a maçonaria, muitos missionários que vieram pregar o evangelho no nosso país estavam vinculados à maçonaria. Agora, Deus usa os ímpios para o seu propósito. Então, não é o fato de Deus ter usado a maçonaria para os seus propósitos que significa que eu vou pertencer a essa sociedade secreta anticristã. Então, a maçonaria não é cristã, é anticristã. Seus princípios não são cristãos, apesar de utilizar da Bíblia. A maçonaria está eivada do ocultismo, do paganismo. Então, por isso, infelizmente, alguns pastores entram para a maçonaria por uma questão de prestígio, convidado muitas vezes por um membro da igreja, que era maçom e se decidiu, e ninguém orientou ele. Então, eu quero dizer para você que está nos ouvindo, se você pertence a uma sociedade secreta, seja ela maçonaria, Rosa Cruz ou qualquer outra, você como cristão tem que abandonar, não pode fazer parte de uma sociedade secreta, porque não há comunhão entre Cristo e Belial. Ainda, bom dia aos ouvintes, bom dia pastor Joaquim, bom dia Paulo. Pastor Edson Miranda. Um dos argumentos, pastor Joaquim, você deixou bem claro ontem na sua palestra, que muitos pastores, ao serem colocados contra a parede na questão da maçonaria, né, que é incompatível a fé cristã com a fé maçônica, eles dizem que tudo é simbólico. Mas para quem estuda a maçonaria, para quem lê os livros de iniciação da maçonaria, ali não tem nada de simbólico. Primeiro, já nos primeiros 3 graus da maçonaria, você tem que passar por um ritual. Nesse ritual, você tem que fazer algumas confissões. Dentre elas, que você outrora estava em trevas e agora você encontrou a luz da maçonaria. Pastor Joaquim, imagine um pastor evangélico passando pelo ritual da maçonaria, tendo que confessar que ele é um profano agora, e ele estava em trevas, agora ele encontrou a luz da maçonaria. Isso é possível, um pastor sendo evangélico, lavado no sangue de Jesus? Totalmente incoerente. Eu acho que esse pastor, ele precisa nascer de novo, porque quem tem a luz de Jesus não anda em trevas. Quem tem a luz de Jesus, com toda certeza, dissipa as trevas. Mas não é tudo simbólico? Olha só, eles vão argumentar isso, que na maçonaria é tudo simbólico. Agora eu pergunto, você vai fazer toda essa simbologia com uma seita cujo pai é Satanás? Você vai fazer toda essa simbologia com um movimento totalmente contrário à fé cristã? Ainda que ele queira dizer que é simbologia, porque não é simbologia, é verdade mesmo. O que eu falei aqui, as doutrinas maçônicas, isso não é simbologia, é literal. E para poder até falar sobre maçonaria, Paulo Cristiano, eu tenho todos os documentos, eu tenho monografias, então eu tenho literatura da própria maçonaria. Eu nunca fui maçom, mas Deus nos deu a graça de termos todo esse material. Então tudo que nós estamos falando aqui, nós podemos provar. O que nós não podemos provar, não vamos falar aqui. Agora, o pastor, realmente existem
muitos pastores maçons, mas são casos isolados, raros, um ou outro, sem citar nomes. Veja, agora tem, eu diria que bem menos, por causa do posicionamento das denominações. Então agora o número de pastores envolvidos com a maçonaria é menor, e a tendência é essa geração nova de pastores não aderirem à maçonaria, porque veja, nós temos aí só em português pelo menos 8 livros escritos por ex-maçons que se converteram. Então 8 livros escritos combatendo a maçonaria. Então hoje não é como, por exemplo, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, nós não tínhamos praticamente nada. Então hoje nós temos material, eu diria que se alguém, com o advento da internet, tem muito mais ainda, né? Então se alguém está aí nas trevas é porque quer. Porque se quiser a luz, se quiser esclarecimento, se quiser conhecer de fato o que é a maçonaria, então é possível. É possível. Bom, então está respondida a pergunta aqui do nosso irmão. Temos aqui uma pergunta do irmão Mauro Garcia, não sei se é irmão, porque temos recebido aqui uma enxurrada de perguntas questionando a divindade do Espírito Santo, a Trindade. Não sei se são pessoas envolvidas com as testemunhas de Jeová ou se são irmãos, né? Então temos aqui a pergunta do Mauro Garcia para o pastor Paulo Cristiano. Se Deus é uma trindade, por que Jesus não disse eu e o Pai e o Espírito Santo somos um? Bom, primeiramente, existe realmente dúvidas na cabeça de muitos evangélicos. Eu não sei se o Mauro ele é evangélico, ele adquiriu essa informação através da literatura das Testemunhas de Jeová ou mesmo de alguma literatura unicista ou unitarista. Provavelmente a pergunta dele está cheirando unitarismo. Isso. As Testemunhas de Jeová, o pastor Joaquim sabe muito bem, eles têm um livro, uma brochura produzida com o título Deve-se Crer na Trindade. Então nessa brochura eles expõem todas essas perguntas aí, que eu acho que é quase 20 perguntas, né, pastor Miranda? Quase 20 perguntas. Essas perguntas, então, elas fazem parte dessa brochura. E muitos anos atrás eu fiz uma resposta a essa brochura, e existem livros de pessoas mais gabaritadas do que eu, respondendo às dúvidas a respeito não só do Espírito Santo, mas da divindade de Cristo. Mas a questão quando essas pessoas elas leem a Bíblia pela lente da seita. E a seita, ela não faz questão de ver o contexto. E eu estou falando aqui do contexto geral da Bíblia, do contexto doutrinário. Existem algumas regras para você interpretar a palavra de Deus. Não é simplesmente você pegando um versículo e fazer uma pergunta em cima do versículo, né? Por exemplo, aí ele pergunta o que mesmo? Sobre o Espírito Santo. Se Deus é uma trindade. Se Deus é uma trindade. Por que Jesus não disse eu e o Pai e o Espírito Santo somos um? Sim, porque eu e o Pai somos um. Exatamente, porque a controvérsia com os fariseus ali era justamente a respeito do Filho. Não tinha nada a ver com o Espírito Santo. Não tinha nenhuma possibilidade de Jesus a estender essa questão ao Espírito Santo, porque a pergunta foi feita para o Filho. Então Jesus se identifica aí claramente com o Pai. Eu e o Pai somos um. Tanto é assim que os judeus pegam em pedra para apedrejá-lo. Ou seja, porque eles entenderam que isso era uma blasfêmia. Agora, olha que interessante, o pastor Edson, só para elucidar isso aí. Lá em Mateus, capítulo 24, versículo 36, Jesus, quando ele vai falar sobre a sua vinda, olha o que ele diz. E isso é interessante só para fazer uma analogia com essa questão aí. 24 e 36 de Mateus. Porém, aquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus não falou assim, olha, nem o meu Pai e o Espírito Santo. Ele disse apenas a respeito do Pai. Ele não colocou o Espírito Santo aqui como que
sabendo da hora e do dia da sua vinda, correto? Perfeito. Agora, quando você vai lá para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, olha o que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Logicamente que o Espírito Santo sabia o dia e a hora da vinda de Jesus. Mas ali Jesus estava trabalhando apenas com a figura do Pai. Por quê? Porque o contexto exigia a menção apenas do Pai. Ele não precisou alargar isso a respeito do Espírito Santo. Mas aqui a gente sabe que o Espírito Santo, ele penetra todas as profundezas de Deus, porque ele é Deus. Então uma coisa não tira a outra. Não necessariamente o Espírito Santo não sabe, não é um com o Pai e com o Filho, porque Jesus não mencionou ele ali naquele momento. Tá? Então uma coisa não justifica a outra. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele sabe, ele é onisciente, sabe tudo que Deus Pai sabe e Deus Filho sabe. Tá? Então essa pergunta é uma pergunta capciosa e só surte efeito para aqueles que não conhecem a palavra de Deus ou a doutrina cristã verdadeira. Uma outra pergunta aqui, ó, para o pastor Cristiano. Como sendo o Espírito Santo uma pessoa ser derramada sobre outras pessoas? Ou seja, preencher, né? Preencher. Outras 120 pessoas. Uma pessoa. Está lá em Atos capítulo 2, né? 120 pessoas. Essa é uma pergunta característica que aparece nos livros, né, e nas brochuras das Testemunhas de Jeová. É bem característica essa pergunta a respeito do Espírito Santo, vinda das Testemunhas de Jeová. Agora eu faço uma pergunta. Como que pode 6.000 seres pessoais habitar dentro de uma pessoa? Ora, porque Jesus, quando foi expulsar um demônio, ele disse que aquele demônio se manifesta como uma legião. Uhum. E uma legião, que a gente sabe, diz respeito ao exército romano, isso, que era 6.000. Agora a pergunta que eu faço para as Testemunhas de Jeová é: como que 6.000 seres pessoais conseguem habitar dentro de uma pessoa só? Então, perceba que esses argumentos são argumentos desprovidos de raciocínio mais lato, de conhecimento fundamental das Escrituras e das doutrinas sagradas. Por exemplo, olha que interessante aqui. O apóstolo Paulo também usa a mesma linguagem que Lucas usou aí a respeito do Espírito Santo, mas a respeito de si mesmo. Ele diz, olha... deixa eu encontrar aqui. Mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida. Lá em Filipenses 2,17, 2 Timóteo 4,6, vai usar a mesma linguagem. Paulo diz que está sendo derramado. Ora, se Paulo é uma pessoa, como que ele pode estar sendo derramado? Então, pelo fato de Lucas usar a expressão que o Espírito Santo encheu essas pessoas, não significa que o Espírito Santo não é uma pessoa. Ali é uma linguagem logicamente figurada, né? Você está dizendo que o Espírito Santo, que é Deus que preenche todas as coisas, Deus está em todos os lugares. É bom deixar claro que as testemunhas de Jeová não acreditam na onipresença de Deus. Elas acreditam que Deus tem um lugar fixo. O Deus dela é um ser que precisa de um lugar fixo. Ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É assim que a crença antibíblica das Testemunhas de Jeová. Mas a Bíblia não fala isso. Davi diz, né? Se eu descer ao Seol, o Senhor está lá. Se eu subir aos mais altos céus, o Senhor está lá também. Né? Da onde que eu fugirei do teu Espírito? Então o Espírito Santo está em todos os lugares. Então ele pode estar em toda a vida de todos os cristãos ao mesmo tempo. Essa linguagem também é aplicada a Cristo em outras partes das Escrituras. Né? Em Efésios capítulo 1, versículo 23.
Jesus diz lá em João 14, 23, olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ora, se Jesus e o Pai é uma pessoa, como que Jesus e o Pai, pastor Joaquim, pode fazer morada dentro da gente? Uhum. Esse Deus é uma pessoa, como é que ele pode encher toda a terra? Exatamente. Então perceba, amado ouvinte, que os argumentos utilizados pelas seitas, e neste caso aí particular pelas testemunhas de Jeová, são desprovidos de lógica. Interessante, e de Paulo, conhecimento bíblico. Eles creem que o diabo é uma pessoa. No entanto, o diabo entrou em quem? Em Judas. Como é que pode? Não tem coerência, é totalmente ilógico. Mas infelizmente eles estão conseguindo muitos adeptos que não conhecem a Bíblia, às vezes dentro da igreja, pastor Joaquim. E eles estão aí indo de porta em porta, ou então com seus carrinhos espalhados aí por todo o Brasil e o mundo, e as pessoas pegam esse tipo de literatura e vão ler, e parece que tem uma certa lógica. Muito cuidado. Eu recomendo você a não ler esse tipo de literatura, não vai ajudar você. Eu recomendo você ler a Bíblia. Você quer entender as coisas de Deus, quer conhecer o próprio Deus? Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E eu iria mais a fundo e diria, se a pessoa receber qualquer literatura dessa, traga aqui na IEPAS, tá? Aqui a IEPAS tem uma biblioteca só de literatura de seitas. Então, se você não conhece muito a Bíblia, receber um livro, uma literatura de alguma seita, traga aqui para a IEPAS. Pastor, rapidamente, já está chegando o horário. Meu Deus, começou o programa agora. A pergunta do mesmo consulente. Onde... Aliás, é a mesma pessoa? É. Vamos recomendar ele vir aqui conversar com a gente. Certo. Será que ele é aqui de Santos? Provavelmente, bom, né? Se ele estiver nos ouvindo, eu gostaria muito que ele viesse aqui. Estamos à inteira disposição dele. Podemos conversar horas, esclarecer Sim. as dúvidas pessoalmente. Acho que é muito melhor. É muito melhor. Onde diz na Bíblia que devemos orar ao Espírito Santo? Bom, Já que ele é Deus, agora aqui está um Deus com letra minúscula, não sei se foi na hora de não anotar ou se foi de maneira proposital. se é certo nós orarmos ao Pai, se é certo nós orarmos ao Filho, podemos orar ao Espírito Santo? Claro que sim. O Espírito Santo não é Deus? Então, quando você ora ao Espírito Santo, você está orando a quem? Está orando a Deus. Agora, a pessoa pode argumentar, mas a gente nunca viu exemplo na Bíblia de alguém orando ao Espírito Santo. Bom, a gente sabe que o Espírito Santo não dá testemunho de si mesmo. O Espírito Santo dá testemunho do Filho, conforme está lá, se eu não me engano, João 15, 26. Mas ainda... eu diria que 1 Coríntios 13, 14 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Então, se nós somos chamados à comunhão com o Espírito Santo, como nós não podemos falar com ele? Então, nós podemos orar a Deus, podemos nos dirigir a Deus, podemos nos dirigir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque eles são Deus. Então não é pecado você orar ao Espírito Santo. Haja vista, pastor Joaquim, que não existe em nenhum lugar, nem no Antigo Testamento e nem no Novo também, uma ordem para que nós oremos também ao Messias. Não existe nada sobre isso. Porém, quando Estevão estava morrendo, ele orou diretamente a Jesus. Diretamente. Ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Exatamente. Amém.